E agora o bom e velho aprendizado profundo, deep learning, redes neurais, é tudo a mesma coisa, vai por mim, não se estressa não. Cara, se hoje todo mundo fala de Transformers, né, de GPT, de Chat GPT, de Titan, das Llama, um monte de ferramenta, LLMs que tem aí no mercado, a gente vai ver bastante sobre isso depois, até ontem tava todo mundo falando disso. E cá entre nós, a gente ainda usa. Se você pegar lá a teoria de como funciona um Transformer, que é o que está por trás do ChatGPT, e a arquitetura dele, tem esse cara lá no meio. E a gente às vezes fica até meio assustado, porque, não, é o ápice da inteligência artificial. O Deep Learning, ele é, se eu recortar a inteligência artificial, que é qualquer prática que replica a inteligência humana, pegar o Machine Learning, que é práticas estatísticas que recebem dados para prever valores, eu vou, dentro dela ainda, falar do Deep Learning. E parece que cada subcamada fica mais complexa. Não, não fica não. Tá até escrito, Pedro, a complexidade de problemas que pode resolver aumenta o problema, mas não é necessariamente a solução, ela é mais difícil. No fundo, quando a gente vai da inteligência artificial, a gente vai desgeneralizando. Então eu tenho máquina que joga xadrez com base em regra, sem muito jogo. Eu tenho máquina que aprende a jogar o xadrez baseado em modelos pré-instruídos, ou seja, a resposta, né, no esqueminha de supervisionado pelo menos, do Deep Learning, eu vou ter máquinas que aprendem com ela mesma. Então eu vou ter um sistema onde eu vou dando um resultado e ele vai retreinando o que ele entendeu em cima daquele resultado, fazendo algo que a gente chama de backpropagation. Então ele se avalia várias vezes, volta, vê se melhorou, avalia várias vezes, volta e vê se melhorou de novo. O lance do Deep Learning é sair daquela programação clássica. Eu tenho que literalmente escrever todas as variações possíveis. Saio do Machine Learning, que é qualquer modelo que eu dou um dado e eu, com novos dados, faço uma previsão, e eu generalizo mais ainda em um ciclo enorme de aprendizados, onde ele fica se reaprendendo. Tô falando e não tá dando para entender nada, Pedro. É porque começa a ficar difícil de mostrar, porque o lance do Deep Learning é replicar o neurônio. Lembra do neurônio nas aulinhas de biologia? Tinha o corpo celular, aí era uma bolinha com um fiozinho, né, o neurônio. Aí você tinha o dendrítio numa pontinha, o axiônio numa pontinha, aí cada axiônio ligava no dendrítio. A carga elétrica do neurônio ia passando a informação para frente, era pontinha no rabinho, pontinha no rabinho. E você via cada. Tentava entender, pelo menos na linha de biologia lá, como cada camada ia passando para cada camada adjacente essa informação, e aí tinha a sinapse para ter um conhecimento. Essa ideia, ela é trazida para cá. Tenta lembrar, lá da primeira aula, a gente falou da regressão linear. Quando a gente pensa que transforma um valor, é um vetor, esse vetor ele é transformado, a gente vai chamar isso de uma transformação linear. E quando você pega um conjunto enorme de transformações lineares, como se fosse uma função matemática que transforma um número, e coloca uma emparelhada, uma do lado da outra, tentando ver qual transformação linear, de novo, como se fosse uma função, né, na álgebra, como cada transformação linear melhor altera um valor para eu chegar no valor ideal, é mais ou menos isso que está acontecendo. Pedro, boiei. Vem comigo. Vamos colocar aqui, ó, no Google, vamos colocar aqui Deep Learning. Deep Learning de fato. A gente vai procurar uma imagem bacana, juntos. Coloco aqui para vocês verem. E vamos lá. Deep Learning é um conjunto de neurônios que vão tentar fazer algum aprendizado. O que é legal de demonstrar é mais ou menos a parte matemática. Não é difícil, é um monte de regressão linear para lá e para cá. Só que às vezes, se a gente tentar olhar esse cara acontecendo, fica mais fácil de, bom, analisar tudo isso. Deixa eu achar a imagem certa aqui. Olha aqui, ó. Pronto. Lembra? O que a gente estava fazendo lá na regressão linear? Eu tinha uma função y igual a x mais b. É a bilionésima vez que eu falo isso. E quando eu mexo no a e no b, eu vou variando essa minha reta. Imagina que eu tenho agora
não uma vez, não duas, nem três, mas milhões de vezes, milhões de entradas, x1, x2, xn, eu vou colocar esse peso, que era o A e o B, que ele está chamando de W, são pesos. E eu quero pegar o resultado de cada uma dessas entradas, somar, esse símbolo bonito aqui é soma, transformar esses caras com uma coisa que eu chamo de função de ativação e tentar achar um valor ideal. É uma coisa que, matematicamente, parece complicada. Pelo amor de Deus, a gente não precisa entender matematicamente como isso funciona. Até porque, de novo, é um monte de um monte de transformação linear, é um monte de regressão linear para cima e para baixo. E aí, ó, ele está até fazendo aqui o axiônio de um neurônio indo para o dendrito, ele tenta fazer analogia com o neurônio real da biologia, mas a gente não tem que se estressar. Só imagina que, por exemplo, quando a gente volta aqui para a nossa arquitetura, imagina que o que é uma entrada. Eu quero, por exemplo, saber se tem numa imagem um cachorro ou um gato, como tal exemplo. E aí, o que vai ser a entrada dessa minha tal rede? Eu vou pegar cada pixel. Quantos pixels tem aqui? Cara, milhares, milhões, na verdade, de pixels nessa imagem desse cachorro. Cada uma dos pixels vai ser em paralelo enviado. E aí, ó, cada variação, cada setinha aqui, passa por uma camada que a gente chama de camada oculta, que vai tentar ir lá para o final, fazer uma combinação de transformação entre cada variação, como se fossem várias regressões lineares, só que uma é aquele ax mais b, outra vai ser ax quadrado mais b alguma coisa, outra vai ser a, b, c, d. Cada fórmula vai ser avaliada para tentar chegar no valor ideal. E ele vai falar, no final daqueles vários resultados finais, a soma de alguns números vai dar ou gato ou cachorro. Eu estou sendo tão generalista que quem entende como isso funciona, com certeza está querendo me matar. Mas é porque eu não preciso passar tanta raiva agora para tentar demonstrar matematicamente como isso funciona. Até porque tem vários sites que tentam, a Neural Network Visualization. Você colocar aqui, ó, vai aparecer um monte de sites que tentam desenhar isso para você. Ó. Esse site aqui é bacaninha. Olha aqui, ó. Vamos colocar um monte de entradas, como se fosse cada pixel. Eu vou colocar alguns neurônios e, francamente, o número de neurônios e o número de camadas de neurônios é uma coisa meio chutada. A gente meio que vai na fé para achar o melhor valor. E aí, ó, você está vendo cada variação ganhando um peso? Isso aqui, ele começa a fazer de um jeito aleatório. Eu estou dando para ele uma taxa de aprendizado, uma função de ativação, uma função de regularização e uma taxa de regularização. Eu quero fazer uma regressão ou uma classificação. Lembra lá? É um modelo supervisionado, esse aqui. E aí, quando eu tento treinar esse cara, ele vai tentar pegar todas as entradas, fazer um monte de transformação para chegar no neurônio final, que vai tentar desenhar, nesse meu exemplo, uma classificação, tá bom? E aí, ele não para aí, ele volta, ele faz o back propagation, ele volta e fica reavaliando o que ele está fazendo. Essas reavaliações, que são as épocas, ó, eu posso dar um play. Eu consigo ver o treinamento acontecendo, ó, já treinou 100 vezes, 200 vezes, já chegou no valor ideal. E ele vai dando mais peso para o neurônio que faz mais sentido e menos peso para os neurônios que fazem menos sentido. Eu sei que eu estou falando de um jeito que você está tendo que confiar no que eu estou dizendo, porque eu não estou provando, demonstrando matematicamente. Juro por Deus que não é nada complexo. É que falando por cima em 5 minutos, que é que eu tenho aqui, fica difícil. Mas é um modelo que às vezes vai ser chamado de supervisionado, às vezes vai ser chamado de não supervisionado ou semi-supervisionado, porque depende muito bem do que eu estou fazendo. Eu vou ter um monte de função, transformações lineares que estão mexendo vetores e dando mais importância ou menos importância para ele. Ele vai chutar de um jeito muito elegante, usando esses parâmetros, né, ou hiperparâmetros que eu tenho aqui em cima, taxa de aprendizado, ativação, regularização, para escolher os melhores neurônios e fazer a tal da classificação, tá? Tudo isso é o que eu vou chamar de rede neural, que é o que hoje alimenta quase todos os principais modelos. A gente não vai se estressar tanto com isso. Tá pronto. Fez. Não vai cair a parte matemática, você não tem que saber tanto como isso funciona. Aliás, está recheado na internet explicações disso tudo. A gente pode olhar depois com muito mais calma, mas entende por cima como a arquitetura dele funciona. Beleza? Pronto.
sem estresse, aprendemos mais um tipo aqui. Ele vai cair quase sempre lá no modelo do supervisionado, mas isso varia. Se você fica um tempo, esse negócio de ficar separando em supervisionado e não supervisionado, ele vai cair por terra, tá? É coisa que fica mais na teoria que na prática a gente até esquece. Mas é isso que está por trás de todos os planos. Um monte de regressão linear para lá e para cá, sendo aleatoriamente alterada com uma certa inteligência. Bacana? Fica aí, não se estressa não, vamos continuar e, aliás, resumir tudo que a gente viu até agora.